Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Ontem ouvimos, na primeira leitura da missa, a Lei de Gamaliel, para lhe chamar com o nome pomposo. A Lei de Gamaliel é este conselho que Gamaliel dá ao Sinédrio, dizendo-lhes que se esta obra é dos homens, acabará por si mesma, mas se é de Deus, não podereis fazer nada contra ela, porque ela subsistirá, e arriscai-vos, se lutais contra ela, a lutar contra Deus. Esta lei de Gamaliel é uma lei mesmo importante, isto é, perceber mesmo isto. E, aliás, é um dos grandes argumentos apologéticos que se usa para mostrar a veracidade do mistério cristão, do mistério da Igreja Católica e do mistério que ela transmite aos homens. Porque, de facto, nenhum empreendimento humano tem a longevidade, a resistência, a capacidade de subsistir que a Igreja Católica, com a sua perene doutrina, com a sua fidelidade à tradição apostólica, com a sua capacidade de gerar santidade, de gerar santos em todas as épocas e em todos os tempos e em todas as circunstâncias, não há nada que consiga fazer. É uma coisa que está para lá das capacidades humanas. E, portanto, a Igreja mostra com a sua capacidade de se manter íntegra, una, santa, em todos os tempos da história, e mostra que é a Igreja de Deus, porque a Igreja não é outra coisa senão o modo do Filho de Deus, da Santíssima Trindade, transmitir a sua vida aos homens, comunicar a sua vida aos homens, pela sua palavra, pelos seus sacramentos, e assim gerar homens cristificados, homens unidos a Cristo. O corpo de Cristo que se estende por toda a história, por todos os tempos, por todas as circunstâncias e latitudes. E por isso é católica e é universal e é santa, como Cristo é santo. Ora bem, hoje, a primeira leitura da missa de hoje, o que nós temos diante de nós, meu querido Jesus, é uma espécie de contraponto. Os helenistas murmuram contra os hebreus. Esta é outra constante das realidades humanas, onde há homens a viver juntos, a conviver e a fazer alguma coisa juntos, a cumprir alguma missão, há murmurações, pequenas invejas. Os helenistas viam que as viúvas dos hebreus eram tratadas com preferência em relação às suas, e por isso zangavam-se. Porque elas são mais que nós, eles só ligam aos hebreus, pois claro, eles têm mania que, eles são o povo judeu, tem mania não sei o quê, e não sei o que mais, e isto. E estamos a ver o ambiente a degradar-se. O ambiente a degradar-se. Alguém reparou numa pequena mudança, diferença de atitude, de comportamento e de atenção, fez um bicho de 7 cabeças, foi dizer ao vizinho: já reparaste que este hebreu não liga nenhum à Josefina, à Helena que anda aqui, já reparaste nisto? E pronto, e começou, pois é, tens razão, de facto, e pois é, eles não sei o que mais, e assim começou o juízo, a murmuração, a inveja. Senhor meu Deus, esta é uma constante da nossa, que confirma de algum modo o mistério que a Lei de Gamaliel pretende enunciar. Como é que é possível que um conjunto de murmuradores permaneçam unidos na diaconia, isto é, no serviço mútuo? Só é possível porque o servo de Yahvé, aquele que veio servir, aquele que é bondade infinita, aquele nos vem servir, e apesar das nossas misérias, murmurações, invejas, conflitos,
continua a servir. Chamam-se, tem graça, que os helenistas murmuravam contra os hebreus, e então a solução foi estabelecer um conjunto de gregos, digamos, a servir. Em vez de murmurar, serve. Ficaram para sempre conhecidos como os diáconos. Ainda hoje são diáconos aqueles que são ordenados para servir ao altar, para servir o povo e para servir os ministros da Eucaristia. São diáconos. A cura contra a murmuração é o serviço. E o serviço é possível aos homens, o amor é possível aos homens, porque no seu coração foi derramado o Espírito Santo por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que vem do coração de Cristo, que passa como uma transfusão sanguínea do coração de Cristo. Murmuração convertida em diaconia, em serviço. Como é grande este mistério, e como é um mistério constante ao longo da história. Portanto, nós temos a Igreja Santa e Católica, a Igreja de Cristo, a Igreja que Deus fundou para se comunicar aos homens, para dar vida aos homens, a Igreja Nossa Mãe, que resiste a todas as adversidades da história, que vive, subsiste e prospera em todas as épocas da vida dos homens, e ao mesmo tempo a permanente inclinação para o mal que o coração do homem experimenta e vive na história, e para a qual Cristo é a resposta e a Igreja o hospital de campanha, a Igreja a cura. Que maravilha, meu Deus, a Igreja que tu nos deste. Que maravilha tu ter-nos dado a tua vida. E a tua vida continuar a ser dada aos homens como única fonte de salvação e de esperança, como única fonte de conversão da murmuração e serviço nos caminhos da história, nos caminhos da nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, por da cruz, onde o serviço se consumou, onde o amor foi levado até ao fim, da cruz, teres feito nascer a Igreja. Do teu coração trespassado, teres feito nascer o mistério da nossa comunhão contigo, da nossa união a ti, porque tu te ofereceste a nós, porque tu te deste a nós e permaneces como dom em toda a época da história. Tu, Deus eterno e omnipotente, Filho eterno de Deus Pai, tu que amas o Pai e por Ele és amado na unidade do Espírito Santo, derramas esse amor infinito, o Espírito Santo, na história, no caminho de cada homem, para que seja membro vivo do teu corpo e possa vencer a murmuração, a inveja, os conflitos, as intrigas, os homicídios, as rixas, os adultérios, toda a classe de pecados que mancham a história dos homens, mas que ainda assim não nos dizem o teu desígnio de salvação e de bondade. Ó Santa Madre Igreja, ó Santa Madre Igreja, ó amado coração de Jesus, que que és o templo novo onde nós somos renovados. Ó Virgem Santíssima, Mãe da Igreja Nossa Mãe, Mãe da Igreja Nossa Mãe, Mãe de Cristo, que é a pedra angular desta Igreja, o fundamento desta Igreja, o fundamento desta vida nova, desta nova comunhão dos homens entre si em Cristo. Minha Mãe Santíssima, obrigado por seres a Mãe da Igreja, a Mãe de Cristo e minha Mãe. Obrigado pelo teu Filho e pelo mistério da Igreja. Jesus, ensina-me a amar profundamente a Igreja e a descobrir que a Igreja nasce da tua ressurreição, nasce desta fecundidade eterna e infinita da tua presença na história, em todas as épocas da história, em todos os momentos da história, porque tu não estás circunscrito a um tempo concreto, mas todo o tempo está circunscrito pela tua eternidade, está inscrito no teu coração
eterno. E aí, tem esperança, tem força, tem cura e encontra a diaconia, o serviço que nos salva. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.